Parte da videoaula de hoje, de Química, falamos de sistema. Sistema é tudo que é objeto da observação humana. Como seria isso? Quando o ser humano ele classifica as coisas, ele observa e verifica o seguinte. Temos sistemas, dois tipos, homogêneos e heterogêneos. Sistema homogêneo, nesse caso, temos dois exemplos. A água, que nesse caso ele é formado por moléculas de água, H2O, e temos a mistura álcool hidratado, álcool mais água. O que acontece é o seguinte, no sistema de substância pura, visualizamos o seguinte, a presença de dois hidrogênios e um oxigênio forma molécula de água, só que essa molécula de água, ela constitui um sistema, esse sistema é a substância pura, no caso aqui, formada por essa matéria que é a água. A mistura em si, nesse caso, é homogênea pelo fato do álcool e da água não terem fases. E na parte dos sistemas heterogêneos, temos a substância pura e mistura. Nesse caso, temos o que? Visualmente, aqui temos o gelo em cubos e a água em líquido. Visualmente, vemos a separação do estado sólido do líquido. Então, nesse caso, uma substância pura heterogênea, visualmente. Mistura, temos a água e o óleo, no qual vemos visualmente a separação, duas fases. Então, nesse caso, quando eu tenho uma substância pura homogênea, visualmente não consigo diferenciar. Quando temos uma substância pura heterogênea, são a mesma substância, só que está diferente. Mistura, visualmente, o álcool hidratado, que é a água mais álcool, não tem fases, é uma mistura homogênea. Misturas, quando tem água e óleo, vejo duas fases diferentes, uma mistura heterogênea. São sistemas. Substâncias e misturas podem formar sistemas, no qual pode ser homogêneo e heterogêneo. Temos aqui sistemas homogêneos, novamente, substâncias puras, a água, e substâncias de uma fase, álcool e água. Os sistemas heterogêneos, mistura de mais de uma fase, é o caso aqui da figura areia, água e cascalho. Nesse caso, pó da madeira. E substâncias em mudança de estado, nesse caso, temos aqui a água e o gelo. A água em estado líquido e o gelo. Certo? Fases. Fases é um aspecto visual uniforme. As misturas podem conter uma ou mais fases. Nesse caso, temos aqui a solução de uma fase. Visualmente não consigo distinguir o que está dentro dela, mas aqui nessa figura não sei o que está, mas eu posso ver que tem duas fases, líquida e sólida. Temos aqui outra mistura que tem três fases, líquidos com aparências diferentes. Visualmente eu vejo três fases. E aqui, além das três fases, eu tenho a parte sólida, que é a quarta fase. Certo? Então devo visualizar e diferenciar a quantidade que estou vendo. Nesse caso, uma fase, duas fases, três fases, quatro fases. Cuidado, jovens, quando for em relação a futuras avaliações em relação a fases. Fases são aspectos visuais. A palavra monofásica significa o quê? Que eu tenho somente uma fase. Nesse caso apresenta uma ou mais substâncias. Nesse caso, que como se fosse apenas uma substância. Eu posso ter uma substância ou mais de uma substância presente, que no qual eu não vejo a diferença entre elas. É o caso do sal, completamente dissolvido em água. Bifásica, quando tem duas fases, mas pode ter três ou mais substâncias. É o caso do sal dissolvido em água e areia. Eu tenho água salgada e areia. A areia fica no fundo e a água salgada fica em cima, mas não vejo o sal, certo? Então, são duas fases. Trifásica, apresenta três fases. Nesse caso, temos o exemplo da água, o óleo e a areia. A água
é um solvente, mas ele não consegue dissolver a areia que fica no fundo e não consegue dissolver o óleo que fica em cima. Então, nesse caso, chamamos essa mistura de trifásica. Aqui o exemplo, monofásica. Temos aqui o exemplo do sal ou do açúcar na água. Temos aqui bifásica, a água e a areia. E temos aqui a trifásica, 3 fases, areia, água e óleo. Visualmente, eu posso classificar, certo? Sem saber o que está dentro, mas visualmente posso dizer que aqui pode ser monofásica, que não tem nada visualmente. Aqui é bifásica, porque eu posso ver 2 fases. E aqui 3 fases, trifásica. Então, encerramos essa segunda parte, certo? Da nossa videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula e, por favor, realizem a atividade de casa. Agora é com você, página 63, certo? Na próxima aula, espero que vocês acompanhem a correção, certo? Durante a nossa aula na sexta-feira. Obrigado pela atenção e tenham um bom dia.